E aí, pessoal, bem-vindos ao Planeta Marte, bem-vindos ao CMO Summit. Esse evento é uma iniciativa da TD, líder na produção de eventos online no Brasil, em parceria com TikTok, LinkedIn, ESPM, RD Station e EQ Investimentos. Eu sou Igor Lopes, cofundador da TD, host, curador aqui do evento. Já estava até brincando no chat aqui agora com o pessoal, que todo mundo já está até decorando esse texto, porque depois de 90 conteúdos, 5 dias aqui, todo mundo já não aguenta mais ouvir a musiquinha dessa vinheta, mas vamos lá que está acabando e ter happy hour é bom. Sabe que hoje é o último dia do CMO Summit, um evento desse tamanho merece uma surpresa das grandes, comemoração especial. Como eu disse, todo mundo está convidado para daqui a pouco, às 7 da noite, participar do nosso happy hour virtual. Vou levar vocês todos para um luau no Havaí marciano, oferecido pela Together Ambev, com direito a foto em Marte para vocês postarem nas suas redes sociais. Vocês vão ver como isso vai acontecer. Então já põe a bebida para gelar aí, já separa o colar havaiano, que a live vai ser com ninguém menos que Donovan Frankenreiter. Se você não conhece, ele é da mesma turma ali do Jack Johnson, do Kevin Slater. Vai ser uma live para a gente dar aquela descomprimida pós-viagem espacial. Então você está convidado, tá? Donovan Frankenreiter, direto do Havaí para Marte, com escala aqui no CMO Summit. Te encontro lá, hein? Mas ainda tem conteúdo bom e inédito. A cerveja fica para daqui a pouco, porque agora a conversa é com o André Palles, sócio fundador da Raccoon, que é uma agência full service, vencedora dos prêmios de excelência do Google e Microsoft. Ele vai compartilhar um pouco aí sobre a experiência dele com tecnologia e marketing digital. Conta pra gente um pouco aí sobre sua trajetória e sobre a Raccoon, Palles. É com você. Fala, Igor, tudo bem? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem nessa sexta-feira caótica de medidas mais restritivas ainda. Deixar o mundo que está lá fora um pouco de lado aí, falar sobre marketing digital para focar em coisas bacanas para fazer no futuro. Obrigado pelos presentes aí que vocês enviaram. Eu achei que eu podia abrir a cerveja, tá aqui, mas então vou segurar. Já abriu? Pode, tá aqui do lado, tô esperando. Pode... Não, tá na hora, daqui a pouco, Bom, 7 da noite. Daqui a pouquinho, né? Maravilha. Então deixa eu contar um pouquinho sobre a Raccoon e como a gente trabalha aqui analisando dados, né? Para quem não conhece, a Raccoon é uma agência de marketing digital que foi fundada em 2013. Eu sou um dos sócios fundadores. E a gente criou a Raccoon com um modelo de negócio muito diferente do que se tinha no mercado naquela época e do que se tem no mercado ainda hoje em dia. A gente queria resolver o problema de marketing dos nossos clientes através de duas perspectivas. Primeiro era o seguinte, a gente sabia que marketing digital precisa ser feito por pessoas. Por mais que a tecnologia ela melhore e ela evolua muito, você sempre vai precisar de uma quantidade grande de pessoas. E o mercado é muito carente de pessoas. Era em 2013 e agora, com essa explosão, está ainda pior. Então, a gente sabendo que isso era um problema muito grande, a gente decidiu não ir para o mercado para contratar o talento e sim desenvolver o nosso próprio talento. E a gente fez isso abrindo a operação em São Carlos, do lado de duas universidades de ponta, a USP e a UFSCar, contratando engenheiro, matemático, estatístico, treinando esses caras em marketing digital e um investimento muito grande em tecnologia, porque a gente sempre acreditou que tecnologia era um potencializador de resultado para os clientes. E aí, quando misturou essas duas coisas, a gente começou a entregar muito resultado e escalar a nossa operação. Hoje, aí, a gente tem mais ou menos 640 funcionários, trabalhamos com vários líderes de mercado em vários mercados diferentes. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Raccoon, tem aqui o QR Code para dar uma olhadinha. Mas bora lá. Qual que é o objetivo dessa palestra de hoje? Tentar aí, em 15 minutos, falar para vocês como utilizar dados para conhecer o seu público e aproveitar tendências, né? 15 minutos é difícil pra caramba, mas a gente topa o desafio. O que eu acho legal com vocês para a gente colocar as coisas em perspectiva, né? Desde que a internet foi criada, aconteceu uma mudança significativa na maneira de fazer marketing. Por quê? Porque antes o marketing ele era um marketing muito mais, vamos dizer assim, artesanal, né? Você fazia marketing, lançava uma campanha e tinha que ficar ali esperando para saber se aquela campanha deu certo ou não, se ela tinha sido boa ou não. Se você quiser saber mais informações, você tinha que fazer uma pesquisa, chamar uma empresa, fazer uma pesquisa para saber se teve um impacto significativo em recall de marca e tal. E a internet chegou transformando isso completamente, né? Ela mudou completamente a maneira de fazer marketing. E aí o que a gente
gosto de fazer como analogia é o seguinte: vamos tentar realizar o sonho de um CMO que estava lá em 1999 e a gente volta aqui do futuro e vai conversar com ele para colocar as coisas em perspectiva. E fala assim para ele, cara, o negócio é o seguinte, eu estou vindo do futuro e no futuro você vai conseguir fazer um negócio incrível. Você vai conseguir ver exatamente o que o seu cliente faz ao longo do dia inteiro para poder utilizar essas informações para tomar melhores decisões. Tem isso? O cara fala, não acredito, vocês estão malucos, é impossível ter esse tipo de acesso a informações. E aí a gente poderia mostrar para ele mais ou menos um caminho como esse, né, que é um caminho muito comum de jornada de um cliente, que ele acorda, ele toma café da manhã, aí ele checa o Facebook, começa a trabalhar, vai checar e-mail, almoça, abre ali o Instagram, assiste uns stories, clica no anúncio, navega e tal, toda a jornada dele com todas as plataformas e canais que ele passa. Se a gente falasse isso para um CMO de 99, ele fala, cara, o meu negócio transformou, agora eu consigo fazer algo que vai ser muito mais direcionado, eu vou conseguir extrair muito mais valor, vou gerar muito mais valor das minhas campanhas, e aí mudou a minha forma, obviamente, de fazer marketing digital. O engraçado disso tudo é o seguinte, que essa revolução, obviamente, ela já aconteceu. E quando a gente está falando de análise de dados, o problema não é mais, né, ter acesso aos dados. O nosso problema de hoje é o que fazer com a avalanche de dados que a gente tem disponível. Né? O que a gente faz... se a gente, é até engraçado você pensar, você falar para um CMO de 99, seu problema não vai ser que você não vai ter acesso aos dados, é que você vai ter tanto dado que você não vai conseguir trabalhar em cima desses dados. E isso aqui é algo que a gente fala que é como se fosse uma realidade diferente, mas não é. Hoje em dia, a vasta maioria dos anunciantes usam 1% dos dados que estão disponíveis. Com exceção de empresas muito grandes de tech, como Google, Facebook, quase ninguém consegue extrair valor com profundidade dos seus dados. Apesar de todo mundo falar que quer, apesar de todo mundo falar que é prioridade, apesar da pandemia ter vindo e acelerado muito, a gente ainda está muito longe. E é legal de pensar que isso que era impactante para um CMO de 99, hoje é a coisa mais arroz com feijão do mundo para qualquer CMO. Qualquer um que tiver um Google Analytics implementado consegue ver não só aquele caminho, mas um caminho muito mais rico, porque eu não consigo ver só que ele checou o Facebook, eu consigo saber quais são os interesses, o que ele tem afinidade, eu consigo saber os e-mails que ele gosta de abrir, quais que ele clica, quanto tempo ele passa navegando numa página, dali ele vai para qual lugar. É uma riqueza de informações que com certeza sobrecarrega qualquer time de marketing, qualquer CMO para poder digerir isso. Quando a gente recebe um cliente novo aqui na Raccoon, que tem esse desafio de como extrair mais valor de dados, a gente tenta, aqui é um formato simplificado, mas o que a gente tenta fazer é colocar ele dentro dessa matriz aqui, para a gente identificar em que momento que ele está e para onde que ele, quais são os próximos passos que ele precisa dar para chegar no próximo nível, né? O que a gente faz aqui, né? A gente... Deixa eu só desligar meu celular, porque vai que me ligam de novo. O nosso objetivo é entender onde é que o cliente está e qual é o próximo passo que ele precisa dar para chegar no próximo nível. E aí, cada uma dessas fases vai trazer um conjunto de características que informam como esse cliente utiliza dado. O mais comum que a gente mais vê são clientes na fase inicial, ali entre o básico e o reativo. Clientes que realmente conseguiram chegar no modelo preditivo ainda são pouquíssimos, são raros. E aí, quando esse cliente chega para a gente já tem um passo a passo estruturado para ele dar esse próximo passo e avançar. Então, o que a gente... só lembrando aqui, a gente tem um podcast que a gente fala exatamente sobre isso. Se alguém quiser escutar um pouco mais sobre escala de maturidade de dados, tem aqui o link aqui no cantinho. O que é o ponto aqui, né? Qual é a jornada que você precisa fazer para sair de um modelo básico para um modelo preditivo?
No início, o que você precisa fazer é ter um mapeamento muito claro de todos os eventos, canais, informações e touchpoints que o seu cliente faz e coletar esses dados. Né? Então, isso aqui vai desde ter um traqueamento correto dos dados que estão disponíveis, até você ter um lugar onde você pode analisar e olhar para esses dados. A gente, praticamente 100% dos clientes que chegam para a gente tem erros muito graves de coleta de dados. É uma parte central na estratégia e é engraçado porque, no final das contas, se você estiver coletando dados errados, você está tomando decisão em cima de dados que, na verdade, não são verdade e está tomando decisões piores. Depois que você conseguiu fazer esse mapeamento, qual que é o próximo passo? Cruzar e centralizar esses dados em algum único lugar. Isso aqui não é uma tarefa trivial. Se a gente estiver falando de um trabalho só digital, é até relativamente mais fácil. Mas quando a gente está falando de clientes que têm dados espalhados por um monte, pensa um grande varejista que tem dado em cada uma de suas lojas. Muitas vezes o varejista ele não sabe que o cliente que foi na loja é o mesmo cliente que comprou no e-commerce, porque esses dados não estão integrados. Então é preciso, né? A gente ouve falar muito de data lake, criação de data. Tem vários nomes, né? De pool de data para poder analisar esses dados. E isso aqui realmente é um passo fundamental para você avançar na escala de maturidade de dados. Depois que você consegue fazer isso, você vai conseguir ter análises estatísticas muito mais profundas e conseguir criar audiências personalizadas para trabalhar de forma cada vez mais específica, com comunicações mais específicas. E, obviamente, depois que você faz isso tudo, você cria uma retroalimentação da estratégia para voltar com as informações que você coletou, aprimorar a sua estratégia e continuar fazendo essas interações constantemente. Então, para a gente, os três grandes ganhos de você trabalhar com dados são criação de público avançado e qualificado, e aí, a partir disso, você conseguir trabalhar com um modelo preditivo, uma segurança infinitamente maior para investir em canais e extrair valor, você não corre mais tanto risco, você não vai tanto mais no escuro, você sabe as suas jogadas, o que elas vão te retornar de resultado, né? Não é vamos ver o que acontece, porque agora você tem histórico, você consegue prever o que vai acontecer. E, por último, que é o que eu comecei a falar no início da palestra, que é conhecer melhor o seu público. Quanto mais você conhece o seu público, mais informação você tem sobre ele, mais você vai conseguir extrair valor da relação com ele. E aí a pergunta é, mas por que eu preciso saber tão rápido o que o meu público quer? E eu acho que a resposta para essa pergunta é isso aqui. Porque o mundo muda numa velocidade tão inacreditável que hoje não dá mais tempo de você esperar ver o que é uma grande tendência se concretizar para poder fazer movimentações. Você pega que o Facebook, que era o crescimento mais exponencial de todos até então, demorou 850 dias para chegar a 10 milhões de usuários, o Clubhouse chegou em 300, o TikTok em muito menos. Se você não está preparado como um anunciante para ver para onde o seu público está indo e ter uma presença ali, você vai perder oportunidade e dar espaço para o seu concorrente. Uns cases legais, por exemplo, é o próprio case do Guaraná Antártica dentro do TikTok. Viu que era uma tendência forte, entrou cedo, criou uma campanha específica para lá, teve uma quantidade absurda de visualizações na campanha que eles montaram. A Magalu conseguiu 1 milhão de seguidores de maneira orgânica no TikTok, fazendo uma campanha específica e tal. E eu não sei se todo mundo está aqui se lembra que antigamente no Facebook era muito mais fácil você criar uma página, criar uma base grande, criar campanhas de maneira orgânica e impactar. Então, teve um período que você teve um ganho muito grande de gerar resultado por um custo muito menor para quem construiu base primeiro. E todas essas plataformas que surgem, elas começam assim, né, de forma muito aberta e depois elas vão fechando para poder monetizar. Então, essa também esse é um cuidado que você tem que ter de não deixar essas oportunidades passar, não só por conta da presença dos seus clientes, mas porque normalmente isso tem uma duração definida, em algum momento isso vai mudar. E, obviamente, que a gente não poderia deixar de falar do Clubhouse com 2 cases muito legais. Claro que a hora que viu que Clubhouse estava explodindo, fez uma parceria aí para poder... acho que foi a primeira discussão de forma síncrona TV e Clubhouse ao mesmo tempo.
né, viu que tinha muito consumidor deles lá e fizeram essa ação em conjunto. E a Audi, né, que aí é uma marca bem mais exclusiva, criando um lugar para poder ter conversas com esse público-alvo que tem um valor aí de ticket médio muito mais alto, e aí criando essa relação, e é óbvio que cria-se uma percepção, né, se você está indo para uma plataforma nova que está chamando a sua atenção, e você chega lá e a sua marca favorita, uma marca que você admira, está lá também, isso gera um impacto super positivo de volta, obviamente, né? Então, para encerrar aqui, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que vocês estão fazendo para utilizar dados para inovar? Como é que vocês estão utilizando dados para extrair mais valor? Se vocês estão fazendo análise de dados, coleta de dados da maneira que vocês fizeram nos últimos 2, 3, 4 anos, você pode ter certeza que vocês estão correndo um risco enorme, porque o concorrente de vocês sabe da importância disso e está correndo por fora de alguma maneira para poder extrair muito mais valor. E quando você consegue extrair mais valor, você consegue ser mais eficiente, você consegue enxergar valor em lugares que outras pessoas não enxergam, você consegue expandir campanhas, fazer teste, um monte de coisa diferente. Então, a gente sabe que o futuro é dados, o futuro é extrair dados, a gente sabe que é difícil pra caramba, cada dia um canal novo, um lugar para coletar informação, mas é uma batalha que precisa ser vencida para todo mundo que quiser vencer no marketing digital. É isso. Deixa eu ver se eu consegui falar no tempo adequado. Consegui. Boa. Beleza, não, tá ótimo. André, o pessoal tá gostando bastante, comentando bastante aqui no chat. Eu vou pegar umas perguntas deles, mas primeiro, assim, vamos começar do começo, né? Quem tá nesse início aí dessa imersão com dados, né? Quem tá começando nessa escala de maturidade de dados, qual a recomendação que você dá? Como começar? Qual que é o melhor caminho? Começar, de fato, é garantir que o dado que você tem disponível é o dado correto. É isso que você precisa fazer. E como é que você vai fazer isso? Você vai precisar ter ou internamente ou contratar algum serviço de algum profissional especialista em Web Analytics. É um profissional que vai fazer o seguinte, ele vai entrar dentro do seu site e vai ver toda a forma de coleta de dado que está ali disponível, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, de maneira super resumida, ele vai olhar se as tags de coleta de dados estão no lugar correto, está puxando a informação certa e tal. Isso, se a gente está falando de uma landing page só, é um negócio relativamente simples, é uma tag que está ali disparando e tal. Quando você vai para um e-commerce, quando você vai para um site grande, são tantas páginas e começa a acontecer tantos cruzamentos de informação que começa, obviamente, a ter muito problema de quebra, informação errada, informação que não foi passada. A gente tem casos assim de clientes que viam 60% a menos de conversão do que estava acontecendo. Imagina, você está rodando uma campanha e você fala, tá essa campanha, porque ela não está funcionando. E na hora que você vai ver, a campanha está tendo um resultado espetacular, um dos melhores. E você estava tendo, na verdade, era um problema de tecnologia. Então, para quem está começando, nem adianta falar sobre modelo preditivo, sobre análise estatística, não, tem que fazer o básico. O básico é garantir que você está coletando 100% dos dados corretos, que os dados são confiáveis. Aí, a partir disso, você vai construindo os próximos passos, né? Você utiliza esses dados corretos para melhorar, por exemplo, as suas estratégias, ver como que isso impacta as suas campanhas de marketing digital. Conforme isso você estiver confortável com essa coleta, aí você pode começar a dar os próximos passos de avançar para estratégias mais complexas, de trazer modelos estatísticos, de fazer cruzamentos mais complexos de dados. Então, e até para deixar uma expectativa de tempo, isso é demorado para caramba, isso não acontece do dia para a noite. Se a gente está falando de site grande que você está colocando no ar, vai demorar bons meses para você ter tudo implementado da maneira correta. E aí, acho que a boa para quem está começando agora, que está atrasado e está começando, comece fazendo isso da maneira certa. Não espere o seu site virar uma monstruosidade que você vai precisar contratar um projeto depois para fazer tudo de novo, né? Já comece do jeito correto, coletando de forma correta, isso você ganha muita eficiência e gera muito mais valor. Perfeito. Bom, o pessoal aqui no chat está perguntando, ó, o Júlio Dinkoski. André, disponibiliza esses slides para a gente, irmão. Aí a Rosângela, pois é, também queria, tirei os prints aqui da tela. Aí vem a Tiffany, apresentação perfeita. A Isabela, manda esse slide para a gente. Vou deixar o recado aqui de uma vez, ó. Quem quiser o slide, a gente vai deixar agora o LinkedIn do Pales.
Vocês conectem com ele no LinkedIn, ele manda para vocês aí o que for possível mandar, né, Pales? Uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Ela está disponível? Você pode mandar mesmo a apresentação pro pessoal, não tem problema? Não tem problema, não. Não, legal. Então entre em contato com ele lá no LinkedIn que ele disponibiliza para vocês. Uma outra questão que eu acho que é muito importante, Pales, assim, as pessoas às vezes ficam muito ligadas a tendências, a buzzwords, banco de dados, data lake, inteligência artificial, IoT, e às vezes não tem a noção de que benefício tirar daquilo ali, né? A mesma coisa, Clubhouse surge agora, como é que eu faço para poder tirar o melhor proveito do Clubhouse? Que tendências as pessoas devem olhar e como que elas devem olhar para essas tendências e tirar proveito disso? Tem que fazer tudo? Tem que ir só porque é novidade? Como que eu entro nessas tendências? Como que vocês olham para essas tendências? A gente tenta fazer uma estratégia assim. A gente, obviamente, como uma agência, tem um trabalho um pouco diferente do que se fosse um anunciante, né? Porque o nosso trabalho, como a gente atende todos os segmentos de todo tipo de cliente, a gente precisa saber o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo para poder extrair valor e gerar valor para os nossos clientes. Então, faz parte fundamental do nosso trabalho estar antenado nessas novas tendências e discutir com os nossos clientes se faz sentido ou não ter uma presença e ir para aquele caminho. Obviamente que cada um desses canais novos que surge é um esforço que você precisa colocar. E ele é um esforço que muitas vezes ele é um esforço que para você adicionar ali você tem que remover em algum lugar. Nem todo mundo tem um orçamento infinito, né? Ou um orçamento grande o suficiente para acomodar todas essas grandes novidades. Então, quando surge alguma coisa, por exemplo, como um Clubhouse, como um TikTok, o que a gente tenta fazer é trazer o máximo possível, e é o que eu faria como anunciante, é trazer o máximo possível de informações sobre o que é essa plataforma, o que eu preciso para ser bem sucedido nessa plataforma, qual percentual do meu público-alvo que está lá, qual o meu percentual de público-alvo que está lá e não está em nenhum outro lugar, porque isso acontece muito. Às vezes você está falando com uma geração mais nova que migrou de um aplicativo para o outro, e se você não tiver no outro, você deixou de falar com um percentual relevante de possíveis clientes. Então, de novo, a gente volta na questão dos dados. Você precisa ter informação. Não adianta ir para o Clubhouse porque todo mundo está falando do Clubhouse. Não adianta ir para o TikTok porque é uma rede que está explodindo. Você tem que ir de maneira acertada, sabendo que, beleza, agora eu vou deixar de fazer isso, vou passar a fazer isso, eu tenho orçamento para executar. Porque também ir e fazer um negócio meia boca, sabe? Você vai, não, agora eu vou ter uma presença mais forte no YouTube. E você vai postar um vídeo por mês, você não vai conseguir resultado nenhum. Isso é dispersão de atenção e tudo mais. Então, acho que a minha primeira recomendação é faça o dever de casa de o máximo possível sobre essa nova plataforma, esse novo canal, antes de tomar qualquer decisão precipitada. Ir por ir, eu não acho que vale a pena. Eu não acho que vale a pena. Eu estava comentando aqui desses dos first movers, né, que são os que chegam primeiro. Sim, eles têm uma vantagem. Mas você também chegar num lugar onde é pouco relevante para o seu negócio, não tem vantagem nenhuma. Então, tem muito oba-oba relacionado com isso. Tem que ser cuidadoso, sim, mas eu acho que aquele gráfico ali dos aplicativos sendo baixado, ele vai continuar caindo, porque cada vez mais as pessoas vão estar conectadas à internet, cada vez mais um percentual relevante da população do mundo vai estar conectado. Cada vez mais a internet as pessoas vão ter mais espaço no celular, vão baixar mais aplicativos. Então a gente vai ver grandes ações acontecendo de forma muito, muito rápida, e migrações muito rápidas. É um mundo muito intenso, eu acho que está por vir aí. Uhum. Cara, uma outra pergunta, assim, quando a gente começa a trabalhar com dados, muda um pouco aí o perfil das pessoas que a gente precisa ter na equipe, né? Começa a precisar ser mais orientados a dados e se preocupar com esse tipo de informação também. Como que você monta o seu time? Quais as dicas que você dá para quem está montando um time aí orientado a dados também? Boa, boa. É o que eu estava comentando, né, no começo. A gente, quando começou, a gente era uma agência focada em mídias de performance, basicamente, que a gente fazia. E a gente tinha um amigo no Google que era um engenheiro, acho que ele era engenheiro mecânico. E o cara fez o treinamento de marketing do Google e ele era um monstro. Ele aprendeu a fazer coisas que é acreditável. Então,
quando a gente começou a falar, peraí, já que a gente vai criar uma nossa própria rede de talentos, por que a gente não contrata mais pessoas como o Gustavo? E aí a gente teve essa sacada de falar, não, acho que o marketing de engenheiros estatísticos, qualquer profissional que tem um bom viés para a parte analítica, é o marketing que a gente quer fazer. E aí a gente começou a contratar pessoal com esse perfil. E isso fez com que a gente gerasse muito valor, porque, de forma geral, o publicitário ali daquela época, até 2003, ele foi para a publicidade não é porque ele queria ficar vivendo planilha, ele foi para a publicidade para fazer coisas maiores e tal. E o marketing aconteceu essa divisão, né? Hoje, acho que essa está acontecendo uma reintegração, que é onde o profissional criativo está se encontrando com o engenheiro e juntos eles estão criando coisas muito potentes. Então, quando a gente está falando especificamente de análise de dados, de coleta de dados, de informação, eu acredito muito que o profissional tem que ter um background analítico, muito técnico, para poder extrair mais valor. Tem que ser um estatístico, tem que ser um cientista de dado, alguém que vai conseguir olhar para números e tirar insights e fazer fórmulas e tudo mais. Agora, eu também acredito muito que isso tem um limite, né? E aí eu acho que aonde você começa a potencializar o resultado é quando você traz pessoas com perspectivas diferentes para agregar mais informação a esse dado e tirar insights diferentes desse dado. Então, você trazer alguém que tem um conhecimento forte de negócio com um cientista de dados e juntos tentar fazer uma análise, você vai extrair coisa muito melhor. Se você pluga um criativo para depois disso criar o conceito de uma campanha com aquele quantidade absurda de dados que você tem, você vai ser muito mais assertivo. Então, quando a gente está falando de resolver problemas de marketing digital, eu advogo muito em favor de times multidisciplinares, onde você vai ter gente com experiências diversas, trazendo perspectivas diversas para construir uma estratégia única. Mas quando você está falando de dados puramente, tem que ser gente super analítica, porque senão não vai conseguir extrair o máximo de valor. Perfeito, André. Cara, nosso tempo está chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal? Mais algum último recado? Não, é só reforçar, acho que essa última menção, assim, o mercado fala muito sobre análise de dados, que dados é o novo petróleo, que dados é o mais importante, mas a gente sente que ainda tem pouca evolução, que poderia ser muito melhor. E a gente quer muito que o Brasil seja referência nisso. Acho que a gente tem todo o potencial do mundo para ser referência em análise de dados. Eu acho que a gente tem todo o potencial para ser um grande celeiro de talentos para o mundo, em termos de marketing digital, em termos de tecnologia, de análise de dados. E aí eu deixo aí o meu pedido para todos os CMOs que estão por aí, que obviamente deve estar todo mundo precisando de um monte de gente para compor os times. Pensem também em formas de vocês criarem mais talentos e contribuírem com mais talentos, porque o nosso mercado precisa disso para sobreviver aí pelos próximos anos. Perfeito, André Palles, sócio fundador da Raccoon. Cara, brigadão demais por ter vindo aqui para Marte conosco. Valeu. Obrigado você. Agora vou aguardar o happy hour. Aí, bora. Happy hour daqui a pouco, gente. Até lá. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.